Dando continuidade ao nosso ProTalks, passamos agora à nossa segunda entrevistada, que está com a gente diretamente de Londres e que teve um papel importantíssimo durante a pandemia e que com certeza vai inspirar muito a todos vocês. Convido agora para um bate-papo a doutora Jaqueline Góes, cientista que mapeou os primeiros genomas do SARS-CoV-2 no Brasil. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso ProTalks. Oi, Aline, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o meu trabalho e sobre a minha trajetória hoje. Jaqueline, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra receber você aqui. Ter você conosco certamente é uma das formas de inspirar os nossos jovens e, quem sabe, daqui a alguns anos não saiam futuros pesquisadores brasileiros, não é mesmo? É muito importante como a gente faz planos, mas eles também se transformam ao longo do caminho. A minha primeira pergunta é, você tinha pretensão de ser biomédica, mas seus sonhos te levaram muito além disso. Falando um pouco sobre a sua experiência, você é graduada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é doutor em patologia humana e hoje integra o time de especialistas que fez o sequenciamento do genoma do primeiro caso de Covid-19 detectado no Brasil em apenas 48 horas. Você algum dia imaginou que faria tudo isso? Ser cientista estava nos seus planos lá na infância e mesmo no momento de decidir qual profissão seguir? Não, eu não imaginei de forma alguma, não fazia parte dos meus maiores sonhos, eu diria. A minha história na ciência, ela é muito recente, ela já veio na fase mais adulta, assim, eu tive contato com a ciência na graduação, né, quando eu comecei a estudar para ser biomédica, né, estudar no curso de biomedicina. Mas, assim, eu sempre tive contato, né, com a área da saúde através da minha mãe. A minha mãe sempre trabalhou na área da saúde e ela contava muito das experiências dela em casa, sobre os bebês que ela tratava e todo aquele processo. E eu sempre tive aquele ideal de trabalhar na área da saúde, de vestir o jaleco branco, então sempre passava pelo meu imaginário. Mas eu jamais imaginei que pudesse ser cientista, porque não tinha referências, né? Eu nunca fui apresentada a pessoas reais, né, dentro da minha realidade, que eram cientistas. Então, obviamente, isso acabou me levando a pensar muito mais na área da medicina inicialmente, porque eu acho que é também uma das profissões que traz isso nesse imaginário, que povoa muito o nosso imaginário, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de fazer medicina, porque eu tinha medo, assim, da forma como eu trataria os pacientes, de repente errar e prejudicar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sabia que eu queria fazer um curso na área da saúde, eu tinha muito medo, porque eu não sabia se eu tinha vocação para ser médica. E com isso, eu me encontrei de fato na biomedicina, mas eu entrei na biomedicina pensando em ser analista clínica. Então, era para trabalhar com as amostras, para fazer diagnóstico, e de repente eu fui apresentada ao mundo da ciência através dos meus professores, que já eram cientistas, muitos deles pesquisadores na Universidade Federal da Bahia, na Fiocruz, e eles falavam muito sobre as experiências que eles tinham. E aí, com isso, eu comecei, então, a ter contato com a área de ciência, de ser pesquisadora. Apliquei para uma vaga de estágio dentro da área da ciência, que a gente chama de iniciação científica, e de lá para cá estou aí trabalhando com isso já há 12 anos, né? Então, me apaixonei pela área da ciência e, de fato, fui me especializando cada vez mais. Mas eu jamais imaginei que um dia pudesse figurar no hall das cientistas mais conhecidas do Brasil e acho que hoje do mundo. Já que a pandemia acabou por exigir da ciência respostas muito rápidas para problemas muito complexos e nunca antes vividos. E especialmente aqui no Brasil, nós vimos que os pesquisadores tiveram que superar diversos obstáculos para conseguirem realizar feitos incríveis, como o sequenciamento do genoma e a própria produção de vacinas. Doutora Jaqueline, conta um pouquinho para a gente como superar os obstáculos e as adversidades impostas num ambiente como o que a gente vive, onde muitas vezes a ciência não recebe o investimento necessário, né? O que motiva vocês, cientistas, a continuarem e realizarem feitos tão importantes? Olha, Aline, é uma série de fatores, né? Eu acho que
parte da minha trajetória explica muito essa minha habilidade, talvez, de suplantar as dificuldades. Né? Ao longo do meu processo de formação como cientista, eu passei por muitas dificuldades, assim, por conta do contexto em que a gente vive, né? Contexto social, o contexto próprio estrutural, contexto econômico. Então, tudo isso, ao longo desses anos que eu passei na pós-graduação, principalmente, porque aí a gente é bom ressaltar um pouco essa questão. Nós, quando nos formamos e que decidimos entrar para a área da pesquisa científica, a área da academia, a gente deixa de ser profissional e volta a ser estudante, né? Então, durante o mestrado, que são ali cerca de 2 anos, o doutorado mais 4 anos, ou seja, são 6 anos que você está em processo de formação, que você tem disciplinas, desenvolve projetos e trabalha com as técnicas mais variadas, né, da área que você escolheu desenvolver. Então, a gente vai aprendendo ao longo do processo a passar pelas dificuldades, né? Tanto de questão estrutural, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um aporte financeiro que apoie, de fato, a ciência, que possa oferecer uma estrutura de ponta, reagentes e equipamentos, assim, que facilitem a vida do pesquisador. Também a própria cadeia de suprimento, ela é defasada, ela passa ainda por processos muito antigos, regulamentares, que dificultam, né? Não só a importação de uma série de produtos que a gente precisa utilizar, como também a utilização desses produtos. Então, assim, eu posso dizer que o meu processo de formação científica ali durante mestrado e doutorado me ajudou, de fato, a ir suplantando essas dificuldades, a saber como lidar com essas dificuldades e contorná-las. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu pensei em desistir, porque chega um momento que a gente está cansado, né? A gente vive ciência 24 horas por dia. E eu falo isso, não é nem que a gente esteja, de fato, no laboratório, às vezes a gente até está 24 horas direto ali no laboratório, mas na maioria das vezes o nosso cérebro ele continua funcionando enquanto nós não estamos no nosso horário de trabalho, porque a gente vive aquilo. Quando você tem um objetivo e você tem uma pesquisa que você quer trazer respostas, por mais que você não esteja no seu horário de trabalho, você fica pensando sobre aquilo. E nesses momentos de pensar, a gente tem muitos insights, né? Tem muitas ideias, e eu acho que essas ideias, pela nossa realidade brasileira, nos ajuda a entender e a passar mesmo por esses obstáculos, né? A ultrapassar esses obstáculos. Não é à toa que quando nós saímos do país, que temos uma facilidade muito grande de recursos disponíveis, a gente consegue trabalhar com muito mais qualidade. Então, eu diria que o processo de formação do cientista ali durante a graduação, mestrado, doutorado, né, durante a pós-graduação em si, me preparou para hoje não desistir nas primeiras dificuldades, digamos assim. Então, realmente, tem toda uma estrutura por trás, não só física, estrutural mesmo, né, como financeira, econômica e até emocional. Então, eu conto com o suporte emocional da minha família, principalmente a minha mãe, que é uma pessoa que nunca me deixou desistir. A minha mãe sempre esteve ali em todos os momentos em que eu pensei em desistir, que eu estava me sentindo desanimada, com aquela palavra de ânimo, dizendo que ia valer a pena. E eu acho que, assim, mãe sempre tem, né, um sentido que vai além do que a gente consegue visualizar. E eu acho que ela acertou, né? Não ter desistido foi o maior trunfo da minha carreira para ter conseguido chegar até aqui. Jaque, realmente os cientistas têm uma grande capacidade de adaptação. Aquela máxima, fazer do limão uma limonada, serve muito para vocês. Saber transformar adversidades em oportunidades é uma habilidade que todos nós precisamos aprender. E quando olhamos para você, mais do que uma cientista que mapeou o genoma do SARS-CoV-2, vemos representatividade. Como você vê a presença de mulheres na ciência? Olha, Aline, a gente discute muito recentemente sobre a presença de mulheres na ciência, principalmente de mulheres negras, e eu acredito que, assim, a nossa presença nas fases mais iniciais da carreira científica, ela é muito marcante,
né? Nós somos maioria nos cursos de graduação, nós somos maioria nos cursos de mestrado, nos cursos de doutorado. Mas quando vai chegando para as fases mais, chamamos assim, de sênior da carreira acadêmica, esse número de mulheres vai reduzindo. Eu acho que por uma questão estrutural de não valorização da mulher e nem apoio, né, uma rede de apoios para que ela possa, de fato, chegar aos cargos de liderança. Então, a gente tem a presença masculina dominando, de fato, nessas posições de liderança, de tomada de decisões, e a gente também, com isso, não tem um sistema que seja pensado por mulheres e para mulheres, porque a maioria das pessoas que tomam as decisões são pessoas do sexo masculino, são homens, né? Então, a gente acaba tendo aí uma cadeia que se retroalimenta e que em um determinado momento vai precisar ser quebrada, e talvez a gente já esteja conseguindo colocar isso na pauta, conseguindo discutir sobre isso, que é justamente, os homens vão precisar se despir dos seus privilégios, das suas posições de poder, de decisão, para que mulheres possam alcançar, acessar essas posições, e a partir daí elas possam, de fato, pensar também sobre uma perspectiva feminina. Então, eu acredito que toda essa estrutura de favorecimento do trabalho feminino na ciência tende a melhorar por conta dessa inserção de mulheres nas posições de decisão. Hoje, o que a gente observa é que mulheres, por conta de papéis sociais que elas acabam assumindo, e a gente sabe que isso tem a ver com uma série de outras questões que estão para além da ciência, principalmente questões sociais, mas eu vou trazer aqui 3 aspectos que eu acho que é muito comum na nossa cabeça, no nosso imaginário, que é uma responsabilidade única e exclusiva da mulher, quando a gente sabe que não. Eu vou chamar atenção primeiramente para a maternidade, né, quando a mulher engravida e ela precisa passar por aquele processo gestacional, que são aí cerca de 9 meses, onde ela está desenvolvendo uma vida dentro do próprio corpo, ela passa por uma série de mudanças fisiológicas e emocionais, hormonais, que precisa de suporte, precisa que seja avaliada com carinho, precisa que seja olhada, né, com eu diria, a perspectiva de uma mulher. Então, a maternidade acaba sendo colocada muito sobre a responsabilidade da mulher, e a mulher ela é cobrada socialmente por cuidar da criança, por cuidar daquele bebê. Não é à toa que as nossas licenças de maternidade elas são muito maiores do que as licenças de paternidade. Isso é uma coisa que a nossa sociedade precisa rever, discutir e mudar. Um segundo papel é o papel das atividades domésticas, né? Muitas mulheres são as de fato as responsáveis pelo cuidado no lar, e isso faz com que elas tenham que se dividir entre atividade científica e atividade de cuidado do ambiente em que vivem, ainda que elas tenham companheiros e dividam o espaço com esses companheiros ou com essas companheiras. Então, assim, a gente passa também por essa questão. E acho que um terceiro aspecto que não se comenta muito, mas que acontece com muita frequência, são as responsabilidades que essa mulher acaba tendo com a família, né? E aí a gente vai trazer aqui o aspecto dos idosos, né? Grande parte das mulheres acaba sendo as responsáveis por cuidar dos idosos da família. E, obviamente, isso requer tempo, dedicação, esforço físico, que gasta energia. Então, por que eu estou trazendo todo esse contexto? Para mostrar o quanto que a mulher socialmente precisa se dividir e ainda conseguir se manter produtiva dentro da ciência. E por isso a gente tem talvez uma disparidade um pouco maior, porque os homens eles não têm esses papéis, eles não são cobrados por esses papéis sociais. Logo, eles conseguem continuar produzindo bastante durante todo o período da vida, porque eles não param nem para gestar uma criança, nem para tomar conta das responsabilidades das tarefas domésticas,
ou mesmo para poder tomar conta dos idosos da família, ou ter essas funções de cuidadores. Né? Obviamente existem exceções, mas eu estou falando de uma forma generalizada. E eu acho que isso, para a categoria feminina, em qualquer área, não só na ciência, mas principalmente na ciência, dificulta. Então, é importante que a gente tenha essa rede de apoio, que sejam pensadas políticas para fortalecer esse apoio para que a mulher ela possa, de fato, continuar a sua atuação na ciência, continuar a sua atuação na pesquisa, sem ter uma redução na produtividade. E eu acredito fielmente de que essas ações elas só vão conseguir ser, de fato, pensadas quando a gente tiver mulheres discutindo sobre isso. Com certeza, Jaqueline. A gente aqui no PRO tem muitas proanas que querem seguir na área de tecnologia e também das ciências. Mas a gente percebe que existem algumas barreiras na inserção da mulher nesse mercado, né? É incrível ver você, né, uma mulher negra, e quando a gente fala em representatividade, né, não há como não lembrarmos da homenagem que foi feita, né, você recebeu uma boneca que foi inspirada em você. Essa, sem dúvida, é uma forma de mostrar às crianças que, sim, é possível ser uma menina e ter planos de se tornar cientista, né? Além disso, o fato de você ser uma mulher negra faz com que centenas de meninas se identifiquem e comecem a enxergar um futuro ali. Você tem noção do impacto que você trouxe para essas meninas, que você pode trazer para essas meninas? E quando criança, em quem que você se inspirava? Olha, Aline, essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não faço a menor noção do impacto que isso tem trazido para as meninas, né? Eu acho que eu tenho pinceladas de exemplos e sei que o impacto é grande, que a extensão da minha representatividade é muito grande, mas eu ainda não tenho, de fato, noção do quanto que isso está mudando a vida de uma série de meninas no Brasil. Assim, apesar de não ter ainda uma dimensão de quanto que isso está sendo diferente, quanto está mudando as perspectivas para as meninas e para as jovens no Brasil, eu fico feliz de saber que a presença de uma mulher na ciência, que ganhou destaque, por conta, obviamente, de uma série de questões, né, que congruíram naquele momento para que isso acontecesse, está favorecendo o despertar, né? A gente, quando tem oportunidade, a gente, de fato, pode desenvolver o que a gente quiser. Né? Não adianta dizer, por exemplo, que a menina ela pode ser o que ela quiser, e o menino também, por que não, podem se tornar aquilo que eles quiserem, se eles não tiverem oportunidade. Então, eu acho que, assim, existem duas moedas, né, dois pratos nessa balança. Um prato seria o prato né, uma questão do sonho, e eu acho que nós devemos sim sonhar, e o outro é de oferecer as oportunidades. E eu creio que o PROA, ele consegue trazer isso, né? Consegue trazer as oportunidades, consegue oferecer as oportunidades, as ferramentas para que essas pessoas que sonham consigam realizar o seu sonho. E eu acho que ter alguém para se inspirar facilita muito mais essa questão do sonhar, né? Essa semana eu ouvi uma frase de um grande amigo meu, que é o Adalberto Neto. Ele falou algo que é muito simples, que qualquer outra pessoa, obviamente, poderia ter falado, mas foi ele quem falou, mas que me tocou naquele momento, me fez despertar. Ele diz assim: a gente não sonha com o que a gente não vê. E parece muito simples, mas é muito verdade. Como que eu posso sonhar com algo que eu nem sei que existe? Como que eu posso sonhar com algo que eu nem sei que é possível? Então, eu acho que a presença das mulheres negras na ciência, e mais assim, mais ainda, de mulheres mesmo na ciência, vai realmente despertar nessas jovens proanas esse desejo, né, de se tornarem iguais, e por que não até superarem, porque a tendência é essa, que aqueles que vêm depois de nós possam nos superar por causa da evolução, da disponibilidade de uma série de conhecimentos novos, e eu espero muito que isso aconteça. Então,
Sim, eu me sinto muito feliz. Fiquei muito feliz por ter ganhado essa homenagem, né, por ter sido homenageada com a boneca. Ela está aqui na minha frente, estou olhando para ela. E eu realmente acho que a partir desses exemplos que a gente vai tendo, a gente pode sim inspirar cada vez mais meninas e meninos a sonharem, né, com a possibilidade de se tornarem profissionais que antes eles não tinham nem ideia, né? E eu acho que a ciência é uma dessas áreas, né, que vai bombar aí, eu vou usar esse termo bem popular, eu acho que vai bombar nos próximos anos, 10, 15 anos, porque a gente está tendo, de fato, essa inspiração das crianças atuais, né? E eu tenho recebido muitos relatos, alguns vídeos de crianças se fantasiando de doutora Jaqueline para apresentar trabalhos escolares, e eu acho que assim, isso está dando para essas crianças a ideia de que elas realmente podem se tornar grandes profissionais, cientistas no futuro. Doutora Jaqueline, eu fiquei super curiosa aqui, tenho certeza que os proanos também. Mostra pra gente um pouquinho dessa boneca. Claro, mostro sim. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Aqui está a boneca. Então, ela foi feita realmente as minhas características, né? A gente trabalhou com bastante imagens, bastante fotos de referência, e eles, baseado nas minhas fotos, eles fizeram ela. Então, ela, assim, tem o cabelo curto, né, como eu costumo utilizar, tem horas que eu tô com cabelo longo, tem horas que eu tô com cabelo curto, mas as fotos de referência que eu enviei para eles, eu estava com cabelo curto, ela tem o colar de pérolas, que eu costumo utilizar também, então ela é muito, muito parecida comigo, utiliza calça jeans do jeito que eu uso, sapato muito parecido com o meu, jaleco, inclusive no jaleco tem o meu nome, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque está bem pequenininho, mas tem o nome da doutora Jaqueline Góes, e a máscara, né, que eu acho que é o símbolo talvez mais representativo dessa pandemia. Inclusive, a gente precisa continuar utilizando máscara aqui, aí no Brasil, aqui no Reino Unido, não deixem de se proteger, de se prevenir. E é isso, eu fico muito feliz com essa representatividade, eu tenho certeza que essa boneca, ela tem trazido muitos sonhos, né, muitos ideais de serem cientistas para as crianças aí no Brasil, e eu fico muito feliz de participar de todo esse processo de inspiração. Doutora Jaqueline, diante de tudo isso que você está me contando, eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça e eu acho que muitas jovens estão interessadas em seguir essa carreira, né? Então a minha pergunta para você é como uma jovem, né, um jovem pode se tornar cientista no futuro, né? Qual que é o caminho a seguir? Estudar é suficiente para conquistar esse sonho? Conta um pouco para a gente, como que é o caminho das pedras para chegar nesse objetivo? Olha, Aline, essa é uma pergunta muito bacana, porque a gente às vezes olha, né, principalmente nesse período de pandemia, e vê muitos cientistas da área da saúde e acredita que os cientistas só existem nessa área. E aí eu queria lembrar aqui que, na verdade, a gente pode ter cientistas em todas as áreas, não só na área da saúde. A gente pode ter cientistas na área da engenharia, na área do direito, na área das exatas de um modo geral, matemática, física, na área de linguística. Então, assim, a gente tem muitos exemplos de cientistas que não apenas na área da saúde, mas também em outras áreas do conhecimento. E como que esses cientistas chegaram até lá? Como que esses pesquisadores chegaram nesse patamar, né, de cientista ou de pesquisadores? Eu acho que primeiro é escolher uma profissão que você tem aptidão, que você gosta, que você se sente você se imagina sentindo prazer em fazer, porque é algo que você vai ter que fazer durante toda a sua vida e todos os dias. Então tem que ser algo que você realmente goste. Não adianta ir para uma área que tenha uma remuneração muito boa, que te traga um status social muito bacana, se você não for feliz. Então, eu acho que mais do que tudo, óbvio, a gente tem que botar na balança a questão financeira, a questão de ascensão social, porque todos nós buscamos por isso, mas principalmente fazer algo que você goste. Esse é o ponto básico para a gente escolher a nossa profissão. E depois disso,
Se você se interessa pela área da ciência, pela área que a gente chama de área acadêmica ou academia científica, aí então você deve procurar grupos de pesquisa, ainda enquanto você está dentro da graduação, enquanto está fazendo faculdade, já vai pesquisando quais são as áreas dentro daquela profissão que você gosta e você gostaria de pesquisar, que você gostaria de estudar mais a fundo, e a partir daí, então, começa a ter contato com esses grupos de pesquisa. A grande maioria dos grupos de pesquisa, eles estão situados, ou eles têm uma atuação nas universidades. Então, acho que a dica que eu poderia dar é essa, assim, procura sites, procura informações nas universidades, sejam elas federais ou estaduais, ou mesmo nas faculdades que vocês estiverem estudando, e vocês podem, então, a partir daí, começar a ter contato com esses grupos de pesquisa, de repente pedir uma vaga de estágio voluntário, tentar se inserir ali fazendo algum curso que esteja relacionado com a área, ou seja, ir construindo esse currículo para que quando vocês se formarem, vocês possam prestar uma seleção para o mestrado e continuar estudando aquele campo de trabalho, aquele campo de estudo, né? E a partir daí, então, é só evoluir na carreira. Depois do mestrado, pode fazer um doutorado. Se não tiver interesse em fazer um mestrado especificamente, logo após a graduação, também tem a opção de fazer especializações, né, que aí você tem as pós-graduações que a gente chama de lato sensu, são aquelas especializações. Então, eu me formei em engenharia e eu quero fazer uma especialização na construção de pontes, por exemplo, né, que é uma das áreas da engenharia, é uma área, inclusive, muito, que requer muito estudo, porque imagina você ser responsável pela construção de uma ponte, né, tem que tomar muito cuidado com os cálculos. Então, assim, dentro ali da especialização, do mestrado, do doutorado, você vai poder se aprofundar naquele campo de trabalho e seguir trazendo benefícios para a vida da população, porque é assim que a ciência trabalha, esse é o objetivo da ciência. Então, não apenas na saúde, mas em qualquer outra área do conhecimento, é realmente aumentar as nossas informações, o nosso conhecimento sobre determinada área. É isso mesmo, doutora Jaqueline. Eu gosto de falar aqui no PRO que estudar é sempre a melhor opção. A gente precisa correr atrás, ter disposição para se atualizar e descobrir coisas novas. E eu acredito que com você, como tudo que você já falou, não é diferente também, né? A pesquisa nunca para, a gente sempre precisa ficar se atualizando. Então, eu vou agora para a nossa última pergunta. Se você puder contar um pouquinho para a gente, né, quais são as suas pesquisas atuais, o que você tem feito na área da ciência atualmente. Acho que está todo mundo super curioso para saber quais são os próximos passos, se você está trabalhando em algo que possa impactar a todos, como você fez com o genoma. Claro, posso contar sim. Atualmente eu estou trabalhando com vigilância genômica, né, mas a parte mais computacional. Então, é como se fosse uma continuidade do trabalho que eu já desenvolvia no Brasil. Então, eu vim para Londres para trabalhar nesse grupo de pesquisa que faz colaboração com a gente lá no Brasil. Então, é um grupo grande que tem um braço no Brasil e outro braço aqui no Reino Unido. E aí eu vim para cá, para o Reino Unido, para, de fato, aprender a analisar os dados que a gente gera dentro do laboratório. Então, hoje, eu trabalho com dados de Covid mesmo, que foram dados gerados no ano passado, que estão sendo analisados e contextualizados para que a gente possa entender algumas questões relacionadas ao que a gente obteve de dado genômico no ano passado, e também dados relativos à dengue, né? Porque dengue, de fato, era o meu projeto principal antes da Covid surgir no mundo. Então, eu estou me dividindo entre essas duas coisas, né? Entre trabalhar com a Covid e trabalhar com o dengue 2, que é o meu campo de trabalho e de estudos principal antes da Covid ter chegado. E aí, com isso, então, eu continuo aqui trabalhando, fazendo pesquisas, mas num campo muito mais computacional, que é uma outra área também que a gente pode atuar. E, a partir dos conhecimentos adquiridos aqui, retornando ao Brasil, eu vou ter a oportunidade não só de continuar trabalhando com isso, mas também de informar e ajudar, até ensinar
outros colegas de trabalho que não tiveram a mesma oportunidade de vir para cá. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua participação. Eu queria reiterar que para nós é uma honra muito grande receber uma pesquisadora com tanta importância para o mundo e poder ouvir um pouquinho mais da sua história. Doutora Jaqueline, muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, e toda a equipe do PROA pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter contribuído e deixado um tiquinho de curiosidade para vocês em relação à ciência. Busquem, procurem. Cada um de vocês que está aí sentado me assistindo tem uma habilidade, uma capacidade enorme naquilo que vocês gostam de fazer. E é só seguir de fato, persistir no caminho que vocês com certeza vão ser bem-sucedidos. Desejo muita sorte para vocês e muito sucesso na caminhada.